Fala minha turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao SantaricCast. Aqui você vai encontrar entrevistas, bate-papos, dicas e muitas informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje estou tendo a honra de inaugurar o nosso podcast com esse grande profissional, ele que transforma a vida através do exercício físico, para falar de um tema muito interessante que é sobre exercício físico além da estética, transformando vidas com a ciência do corpo. Ele, Heitor Moraes, formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. Seja muito bem-vindo, Heitor. Muito obrigado, Daniel. Eu queria agradecer a SantaricCast, a você, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E vamos lá trazer esse conteúdo bacana aí para toda a rapaziada que está acompanhando a gente. Massa. Eu sempre gosto de iniciar, né? Entendendo mais ou menos o que te fez buscar ser um personal trainer, buscar essa profissão que vem transformando vidas e cada vez mais ganhando seu espaço no mundo da saúde, da qualidade de vida. Acredito eu que assim como dentre eu e a maior parte dos educadores físicos tem uma relação muito íntima com o esporte. E principalmente os homens que estão na área, acho que principalmente com o futebol. Então, assim, desde criança eu pratiquei futebol, desde criança eu gostei muito de praticar esportes. E aí tem até uma parte engraçada que eu demorei um pouco para poder decidir fazer educação física, porque meu irmão ele passou em psicologia e aí lá em casa sempre foi uma conversa muito rígida em relação aos estudos. E minha mãe também exigia que eu iniciasse a faculdade. E aí eu atuava em um hospital, na parte de logística, na parte de administração. E aí eu decidi que ia fazer administração. Inclusive eu ganhei bolsa para poder estudar. Só que quando chegou na faculdade, minha mãe começou a discutir comigo que se eu não estudasse, que isso o que e tal. Eu comecei a ficar com medo. E aí eu desisti de cursar ADM. Minha mãe ficou super chateada comigo porque ela queria que eu iniciasse logo. Eu tinha 17 anos e aí ela decidiu me colocar em um curso de radiologia que eu cursei um semestre, mas eu cheguei, mãe, ó, não dá pra mim, eu vou fazer outra coisa que eu goste, porque eu tô indo pra sala, né, eu tô aprendendo. Foi que aí que eu lembrei, meu pai faleceu quando eu tinha uns 13 anos e meu pai, ele sempre me dizia que se um dia se eu não me tornasse um jogador de futebol, que eu com certeza iria ser um excelente professor de educação física. Nossa. E aí veio isso na cabeça, eu conversei com alguns amigos meus que me apoiaram, e aí pronto, eu decidi que ia cursar educação física, mas por conta da minha intimidade com o esporte, e aí tô aqui até hoje. Legal. Educação física foi a minha primeira opção, mas eu preferi fazer nutrição mesmo. Eu iniciei fazendo a licenciatura. Aí eu tive a experiência na escola, aí eu me formei em licenciatura. Legal. E logo em seguida eu me formei em bacharelado. E aí foi quando eu iniciei o bacharelado que eu estagiei na escola e em academia. Só que quando eu comecei na academia foi quando eu tive um pouco mais de intimidade, gostei mais. Eu comecei a trabalhar um pouco mais, foi a partir daí, já do meu estágio, que eu comecei a trabalhar um pouquinho com o público idoso. E aí foi onde eu falei, não, é esse caminho aqui que eu vou. Legal, massa. Você é formado em licenciatura em bacharel. Muito bom. Muitas pessoas, Heitor, buscam a prática de exercício físico, principalmente academia, mais focado na questão estética, né? É verdade. Só que a gente sabe que os benefícios do exercício físico, do acompanhamento com o personal, transcendem a estética, né? Fala mais um pouco quais os benefícios que o exercício traz na saúde e qualidade de vida das pessoas. Cara, Daniel, falar sobre isso é algo que a gente tem uma gama que a gente já conhece de inúmeros benefícios que a atividade física faz. Sim. Só que tem uma atividade que eu me apego bastante, que é a musculação, que se você parar para analisar os estudos que tem de pessoas que praticam atividade de vida desde a infância e que praticam também musculação desde muito novo, com idosos que não praticaram ou que passaram a praticar já em uma fase
de idoso ou de adulto para idoso, a qualidade de vida dos dois são totalmente diferentes. Sim. Aquele idoso que passou a vida inteira praticando exercício, principalmente a musculação, por quê? Porque durante a nossa vida, né, já a partir dos nossos 40 anos, já inicia os processos de sarcopenia, osteopenia, a gente passa a perder massa muscular, passa a perder massa óssea. Então, é extremamente importante para a gente envelhecer com qualidade de vida, envelhecer saudável, reduzir os danos que tem, né? Que é a fase de idoso já tem. Então, o maior benefício é, na verdade, a principal atividade para mim é a musculação, para não perder Sim. não perder, manter, né? E enquanto a gente estiver adulto, aumentar o número de massa muscular para que a gente possa envelhecer com saudável, né? Possa envelhecer com saúde. Legal, legal. Já entrando nessa questão do público idoso, eu vejo que você trabalha muito com o público idoso, né? Você faz um trabalho bacana na rede social. Qual benefício você percebe quando você começa a treinar seus alunos com a idade mais avançada? Existem diversos benefícios. Por exemplo, já teve aluno meu idoso que utilizava uma quantidade de remédios. Sim. E aí conseguimos reduzir. Idosos com hipertensão que fazem uso de uma medicação de uma dosagem muito alta para manter, né, a pressão cardíaca, né? Para controlar a pressão cardíaca. Então, é uma redução da dose. E já teve vezes de até não precisar tomar mais o remédio, não o idoso, mas entre ali já na fase adulta para idosos. Sim. Já tive alunos que deixaram de tomar medicação para hipertensão pelo fato de estar praticando atividade física e os benefícios da atividade física relacionados à hipertensão arterial. Legal. Então, trazendo aí à luz os benefícios muito além da estética, né? E é um público que pode se beneficiar bastante com a prática regular de exercício físico, é o público idoso. E você notou, assim, algum aluno seu, diminuição de número de quedas? Porque é muito comum, né, nessa fase de vida, quedas e fratura por quedas, e às vezes fratura por ter o processo de osteopenia, osteopatia, e acaba tendo a queda que acaba exacerbando essa fratura. Verdade. É um perigo enorme quedas. Eu costumo até brincar com os meus alunos idosos que aluno meu não cai. Aluno meu não cai. Eu fico no pé deles, ó. Aluno meu não cai. Claro que pode sim acontecer um acidente de estar em casa, passar alguma coisa, algum cachorro, alguma coisa faça desequilibrar e cair. Sim. Mas com o fortalecimento da musculatura e também com um trabalho de equilíbrio, que não é só fortalecer, precisa também trabalhar outros fatores como equilíbrio, até a parte de cardiorrespiratória. Você fazendo um trabalho em conjunto, né, com toda essa estrutura que a atividade física hoje, a educação física hoje nos permite ter uma gama inúmera de exercícios que a gente pode aplicar. Existe uma redução muito grande de queda. Claro que, como eu falei, às vezes vai ter algum deslize, pode acontecer. Só que quando você prepara, por exemplo, eu faço os exercícios que você vai ter que passar por cima de um obstáculo, você vai ter que levantar a sua perna, você vai ter que ter em base instável. Então, você treina ele durante a semana, durante o seu dia a dia, para que em casa ele faça e quando ele veja um obstáculo, ele consiga passar. Quando ele estiver andando em algo instável, ele consiga passar com equilíbrio. Então, a gente treina ele para que toda essa dificuldade que tem no dia a dia, em casa, ele esteja preparado para poder passar e sem desequilibrar e sem cair. Perfeito. E a gente observa benefícios também psicológicos, né? Porque se você pega um idoso que sempre teve uma vida ativa, sempre foi independente, chega nesse momento de vida, ele fica dependente de outras pessoas, você acaba tendo uma questão psicológica agravante, né? Ele começa a ter depressão, começa a se sentir incapaz. O exercício físico, por melhorar essa questão de mobilidade, né, de evitar quedas e aumentar a autonomia do seu aluno idoso, acaba também gerando benefícios psicológicos, né? Eu acabo vendo muito isso também. Com certeza. Tem alguns, inclusive,
tem idosos, né? Não é, a gente não pega idoso, é difícil você pegar um idoso completamente saudável que não tem nenhum tipo de Sim. patologia. Então você vai encontrar, eu tenho idosos com Parkinson, idosos com Alzheimer, idosos com diabetes, hipertensão. Então existe diversas assim, principalmente as doenças psicológicas também, idoso depressivo. Às Sim. vezes a depressão até um pouco antes, logo na fase do idoso, né? Logo no início da fase de idoso, então já iniciar, alguns já têm essa depressão pelo fato de ter perda de essa perda de independência, né? De você se sentir útil. E eu sempre falo para eles assim, ó, o que eu puder fazer para você se tornar independente e se colocar eles no aparelho, eles, ó, você vai só. O que Sim. você puder fazer no seu dia de forma independente, você faça. Mas se você não perceber que você não consegue, você para. Mas tente fazer tudo que você puder, você faz. Para você manter essa independência. E isso, assim, reduz bastante Legal. o índice de depressão, de ansiedade. Inclusive, olha que engraçado, eu tenho uma aluna idosa que Sim. se ela não treinar, ela fica depressiva, ela fica ansiosa. Na verdade, não só ela. Sim. Eu tenho uns 2, 3 alunos idosos que se eu não for, ou se eles não puderem treinar, cara, eles ficam doentes pelo fato de não poder treinar. E eu vejo que você tem uma relação muito forte com os seus alunos, né? Tem uma que você sempre posta, chama de B. É muito massa isso. E você postou essa semana de um aluno seu, que você estava treinando ele numa sala de academia, ele fazendo musculação, sozinho ali, com peso, né? Uma carga ali relativamente boa para a condição dele, mas que ele estava conseguindo fazer o exercício de forma corretíssima. E eu fiquei assim, caramba, e ele já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Mas mostra o quanto você já vem trabalhando com ele ali a longo prazo, né? Esse meu aluno que você cogitou, ele tem em torno de 9 anos comigo. Ele começou quando eu era estagiário e já vamos fazer 10 anos que eu acompanho ele. Legal. Então, assim, acaba que existe uma conexão também de afeto, né? Acaba que você já tá ali, você se torna um membro da família. Sim. E essa segurança, às vezes, a família, por exemplo, fica com um certo medo de quando vê, tipo, ele treinando, tipo, rapaz, isso aqui, meu pai tá pegando muito peso, isso aqui. Eu falo, calma, o que ele tá fazendo ali é com segurança, ele já treina aquilo ali. Eu sei o que é que ele pode fazer. Eu tô do lado dele ali o tempo inteiro, qualquer coisa eu tô ali. Então, assim, jamais vai acontecer algo, até porque ele prefere se sentir assim. Ele prefere se sentir vivo, ele prefere se sentir assim, útil, forte, que ele tem capacidade. E o exercício provoca isso, e isso faz um bem psicológico assim absurdo para eles. É notório isso, é notório. E eu vendo ele fazendo aquele tipo de exercício ali que nós, com idade mais nova, faz, né? Executando de forma correta. Eu falei, caramba, que massa isso. E muitas vezes as famílias ficam pensando que exercício físico é só para estética, né? Mas a gente vê que o trabalho transcende muito mais do que isso. Na verdade, é exatamente isso. A gente, alguns mais jovens assim focam na estética, a gente tem essa questão assim da estética, mas a atividade física vai extremamente além da estética. Os benefícios que você tem, como a gente estava falando aqui, psicológico, benefício da massa muscular, que você vai envelhecer de uma forma mais saudável, vai envelhecer com menos sintomas, menos dores, que ainda tem a questão das dores, né? As pessoas sempre associam o idoso com uma pessoa frágil, que sente dor, e nem todos os idosos são assim. Nem todos os idosos são frágeis, nem todos os idosos sentem dores. Então, por quê? E aí é que tá o porquê deles não sentir dores, o porquê deles não serem tão frágeis, e às vezes a sociedade que já acha, né, já tem esse preconceito que porque é idoso que é fraco, porque é idoso que é... E não é assim, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Esse é o nosso Santari Cast, com muitas informações relevantes sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E se você está aqui com a gente, já se inscreve no nosso canal, assine o sininho para ficar por dentro de todas as informações que estão vindo por aí. Muito bom, Heitor, muito bom mesmo. Eu ia te perguntar aqui, né, entrar no ponto do educador físico como agente transformador de vidas, né? Mas de todos esses benefícios que a gente já está trazendo, já responde por si, né? Verdade. Saindo um pouco desse aspecto do público idoso, dos benefícios que transcendem a saúde estética, né? Indo para o público mais de academia.
né, algumas coisas que a gente escuta, dúvidas de muitas pessoas em relação a exercício aeróbico. Se exercício aeróbico, antes ou após a musculação, atrapalha o ganho de massa muscular. Na realidade, hoje em dia, o exercício aeróbico ele é benéfico tanto para quem quer perder gordura como ganhar massa muscular também. Então é importante para aquela pessoa, mesmo que o objetivo dela seja ganho de massa muscular, ela também praticar exercício aeróbico, que vai contribuir para o processo dela de ganho de massa muscular. Então, assim, o exercício aeróbico é algo que, assim, independente de qual seja o objetivo, você tem que fazer. Seja massa muscular, seja definição muscular, seja emagrecimento, é algo assim que você precisa fazer. Sim, sim. Agora, em qual momento? Vai depender de qual é o seu objetivo, o objetivo daquele paciente, aquele cliente no momento. Então, assim, às vezes lá na clínica, na Santari, chega para mim pacientes assim, professor, eu não gosto de fazer atividade aeróbica. Eu falo, ó, você vai precisar. O quanto que você pode fazer nesse momento e por quanto tempo? Vamos tentar fazer o mínimo? Seria 5 minutos, 10 minutos? Vamos ver. Então, assim, a gente tentar encaixar o exercício aeróbico de acordo com que a pessoa se sinta à vontade, né? É o mais ideal. E o exercício também que ela possa fazer. Se ela não tiver lesão, a gente tenta adaptar. Ou se ela tiver lesão, existe uma gama de exercícios. Esteira, elíptico, bike, exercícios como prática também de esporte que também conta como exercício aeróbico. Então vamos lá, vamos ver o que é que você gosta, qual o esporte que você gosta, qual o aparelho que você pode utilizar na academia que você gosta e vamos tentar utilizar o mínimo de tempo, já vamos começar pelo menos fazendo 5 minutos todos os dias ou 10 minutos todos os dias e aí gradativamente a gente pode fazer. Legal. Porque com aquele até pouco tempo que ele se permite, que ele me dá de autonomia para poder prescrever para ele, eu posso prescrever de uma forma mais intensa, né, em menor tempo, e que ele se adapte e ele consiga fazer o exercício aeróbico. Perfeito. É adaptar a rotina do seu aluno, né? Com certeza. E muitos pacientes que chegam na clínica lá, quando eu vou atender, que eles são muito resistentes a fazer algum tipo de exercício aeróbico por atrelar aeróbico somente à esteira e à bicicleta, né? E muitos não gostam. Mas tem diversas possibilidades, né? Que você pode implementar o exercício aeróbico, porque a nutrição e educação física, a gente tem uma caixa de ferramentas que a gente pode utilizar as diversas ferramentas ali em diversos contextos diferentes, né? Aplicar ali para diversos pacientes, adaptando sempre a sua rotina. E eu gosto muito disso. Inclusive, eu tenho um paciente que eu atendo lá na clínica, Sim. que ele iniciou fazendo o acompanhamento dele comigo lá na Santari e que ele não gostava de fazer exercício aeróbico. Ele não fazia exercício aeróbico. Hoje ele tem uma bicicleta na sala da casa dele. Então já mudou totalmente. Já mudou. Legal, legal. Eu sempre gostei de fazer exercício aeróbico, né? E quando a gente estuda, né, os benefícios fisiológicos, bioquímicos, a gente sabe que para o paciente conseguir aumentar a carga, ele precisa ter uma maior capacidade cardiorrespiratória, aumentar o seu VO2, né? Que é muito falado hoje no meio da educação física, da nutrição esportiva. Para ele conseguir aumentar a carga, ele precisa aumentar o seu VO2, né? E a gente só consegue aumentar o VO2 com exercícios aeróbicos, né? Muito bom isso. Com certeza. Papo ainda de academia, né? É muito comum a gente tá na sala de academia e ver ali um aluno chega para se matricular, o instrutor passa aquele treino de gaveta, né? Nem pergunta, nem faz uma avaliação para entender a capacidade, as limitações, né, do paciente, não faz um teste, né? Não faz um teste que é muito bom, que é o teste de uma repetição máxima, né, para saber o peso máximo do paciente. E acaba sendo aquele treino de gaveta, né? Aquele 12 séries, 12 repetições por 3 séries, né? O treino comum que a gente já conhece. Como é a sua abordagem? Lá na Clínica Santari, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a anamnese, vamos investigar quem é essa pessoa, qual o objetivo dela e quem é ela. A partir daí, da anamnese, a gente vai fazer uma avaliação física, vai medir todo o percentual de gordura, massa muscular e também a gente vai realizar alguns testes de prancha, de repetição de
de flexão de braço, que a gente chama mais de apoio. Sim. Avalio também a mobilidade daquela pessoa fazendo um agachamento, fazendo algum exercício de braço, para a gente saber o que é que ela pode fazer, o que ela pode fazer de forma segura, eficiente e com segurança, claro. Então, é preciso que a gente avalie esse aluno, né, de forma específica, de forma individualizada, com cuidado. Às vezes essa pessoa não consegue, tem pessoas que têm um bloqueio, né, neurológico de que não realizar o movimento, Sim. de tipo, eu não faço agachamento. E aí você quer saber o porquê, aí você vai olhar, a mobilidade é boa, você vai, assim, às vezes por conta de alguma orientação médica ou algo do tipo, passado às vezes, que fala que ela não pode mais fazer tal exercício. Então, assim, eu costumo dizer que todo exercício ele pode ser feito, agora você precisa saber com qual o momento que você pode ser realizado, né? Em como é que você vai realizar, quais as adaptações necessárias para você realizar esse movimento e, né, você precisa ter esse cuidado. Aí, então, você chega na academia, às vezes você vê esse mundo de gente, às vezes só faz colocar os dados dela, até hoje em dia a inteligência artificial faz isso, ela dá tudo assim pronto para você. Só que às vezes você está fazendo algo que não é necessário, não é algo diretamente para você, porque não foi avaliado. Sim, sim. Não passou por uma avaliação de mobilidade, uma avaliação do movimento, uma avaliação física, uma anamnese. Então, assim, você teve uma breve, assim, um breve relato que você, ó, meu objetivo é isso, eu sou assim, assim, assim. E aí, a partir daí, você já tem tudo pronto. Então, não é bem assim. Você precisa analisar cada coisa, você precisa analisar cada movimento, analisar tudo que eu falei em relação à mobilidade, avaliação física, avaliação do movimento, até a questão mesmo do psicológico, porque às vezes você tem algumas restrições psicológicas que a gente precisa às vezes tratar. Sim, então sim. não é só, inclusive quando tem algo necessário eu sempre indico o psicólogo lá da clínica para você poder tratar. Então assim, não é bem assim, não é que nem receita de bolo. Muito bom. É porque hoje é muito difícil a gente encontrar um profissional que trabalhe de forma diferenciada, né? E como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast, você é um dos poucos profissionais que fazem avaliação do aluno em um ambiente de clínica. Só o fato do aluno chegar na clínica e olhar que ele, poxa, ele atende uma clínica, ele sai do ambiente de academia, porque é muito, muito academia. O trabalho de personal é muito academia. E aí você vem trazendo à luz que o trabalho do personal ele transcende em uma sala de academia. Verdade. Né? Vocês fizeram um aulão da Santari, né? Foi com um aulão ao ar livre, né? Onde o pessoal fez exercícios ali mais aeróbicos, mostrando que o pessoal não precisa ficar preso à sala de academia, porque tem muitas pessoas que não gostam. Verdade. Né? E isso limita muito, eu como nutricionista, falar para o paciente que é sedentário, você precisa fazer musculação, você precisa fazer um treino de força. Quando eu falo treino de força, o pessoal fala, mas é musculação, é academia? Não, treino de força você pode fazer com peso do próprio corpo, né? Enfim, um crossfit, né? Outra modalidade. Verdade. E ele se prende muito a isso. E você vem mostrando que o exercício, ele vai muito além de uma sala de academia. Até porque você atende pacientes em um ambiente diferente da academia. Né? Às vezes tem pessoas que têm até vergonha de ir pra academia. E isso é algo assim, um número não é um número pequeno não, é um número muito grande. Principalmente pessoas que têm obesidade, têm vergonha de ir pra academia por ver aquele ambiente totalmente assim estético, né, com pessoas utilizando aquelas roupas, isso que ele assim, sabe, às vezes ele não se sente acolhido naquele ambiente. E aí é o que eu falo, você lá na clínica a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente pode trabalhar tudo isso. E às vezes você poder prescrever para aquele indivíduo, no meu caso, para ele treinar aonde ele quiser. Você tem essa disponibilidade. Porque assim, a partir do momento que eu faço uma avaliação, que eu avalio ele, avalio o movimento, avalio tudo dele, eu posso prescrever exercício para ele fazer aonde ele estiver. Então assim, com o que ele tiver. E aí já é um play, né? Já é um início. Então, vamos tentar, né, manter essa galera assim acolhida, todos, né, independente assim de
de como ela está se sentindo no momento, Sim. principalmente relacionado assim à estética, né? Tentar trazer um pouquinho mais pro lado da saúde, Sim, tentar perfeito. falar para ele, ó, não é bem assim, aquilo que você vê é algo assim mais comum, só que a gente tem esse caminho aqui, que é o caminho que vai cuidar da sua saúde, que é o mais importante. Se você pega um paciente, um aluno sedentário, e você consegue trazer ele para um estado mais ativo, que ele caminhe 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, caminhada leve, ele já vai ter benefícios. Ele vai melhorar a qualidade do sono, ele vai diminuir dores. Só o fato de ter iniciado uma prática de exercício físico leve, mas que para ele no momento é o mais adequado, né? É o que ele consegue ter maior adesão. E eu sempre falo com meus pacientes, a melhor dieta é aquela que você consegue ter maior adesão. Exercício físico é a mesma coisa. É a mesma coisa. Muito bom. O melhor exercício é aquele que você pode, né, se manter. Aquilo que você se sinta bem fazendo, né? Claro que você precisa fazer com segurança. Sim. E com orientação, assim como do nutricionista, com orientação do educador físico. Isso, então, assim, com orientação tanto do nutricionista como do educador físico, você pode ter a sua alimentação de acordo com o que você gosta de comer, de acordo com o que você gosta de treinar, Sim. os exercícios que você gosta de fazer, os esportes que você gosta de fazer também. Hoje em dia você tem vôlei, futebol, jiu-jitsu, judô. Então, assim, qual é o esporte que te acolhe? Onde é que é o ambiente que te acolhe? Então, vamos lá para esse ambiente que te acolhe, né? Vamos tratar a partir daí. E que o mais importante é a saúde, né? Independente a estética é legal, beleza. Mas a gente está aqui para tratar a saúde e é o que a nossa sociedade precisa, é o que a gente precisa em primeiro lugar. Verdade. Nutricionista, educador físico, psicólogo, médico, fisioterapeuta, é profissional da área da saúde. Profissional da saúde. Claro, cada um no seu quadrado, né? Sem invadir a área do outro. Mas... Inclusive as pessoas, né, às vezes até... como você falou, de tipo, pô, você atende em uma clínica? Eu falo, atendo numa clínica, porque assim, educação física é área de saúde, educador físico é responsável um responsável técnico da área de saúde. Então, eu faço um atendimento clínico, né, voltado para a educação física. Perfeito. A partir daquele meu atendimento clínico que eu avalio, que eu prescrevo, é um trabalho é uma preparação física. Então, nós fazemos parte da área de saúde. Exatamente. Performance, estética. Um exemplo. O paciente, ele tem como emagrecer em algum momento sem fazer exercício físico, né? Sim. Se eu passar uma dieta que tem um déficit calórico, ele vai conseguir emagrecer. Mas ele não tem como ganhar massa muscular se ele não fazer um tipo de exercício físico, se ele não fizer um treino de força com carga. Para você ver o tão quanto é importante o exercício físico, o teu acompanhamento de um profissional ali lado a lado com o aluno. E quando eu percebo muito no consultório, Heitor, quando o aluno quando o paciente ele já chega lá com acompanhamento de um personal, e aí eu ajeito, né, faço a priorização da alimentação, o resultado estético de emagrecimento ou ganho de massa muscular é muito rápido, porque você tem ali um profissional cuidando de todo aspecto do treinamento. E quando eu adapto a alimentação a isso, e é um treino ali que respeita todas as limitações, tem uma periodização do treinamento, o resultado é muito diferenciado. Quando o paciente tem um acompanhamento de um personal. E isso acontece dos dois lados. Se eu tiver um paciente um paciente aluno que ele apenas faça exercício físico e eu tô ali prescrevendo, e aí eu chego no mês seguinte, ou 2 meses, 3 meses depois, vamos avaliar novamente os resultados meio que estão estagnados, e ele só faz a atividade física e não tem uma orientação, eu falo, velho, tá estagnado o resultado, porque você precisa ter um acompanhamento, você precisa ter esse déficit calórico, se caso for essa necessidade de emagrecer, você precisa ter um acompanhamento. Então, vamos procurar esse acompanhamento para a gente poder intensificar um pouco mais. Exatamente. E ter um resultado mais, assim, visível, né? Sim. E é notório, eles falam que é muito diferente. Eu pego muitos pacientes que já tem um acompanhamento com o personal, e o personal sempre fala, né? Claro que existem profissionais e profissionais. Mas o profissional sempre fala, você não está conseguindo melhorar o seu resultado porque você precisa melhorar a sua alimentação. E da mesma forma, quando o paciente chega lá, já vem de um tempo treinando, a gente já chama ele de treinado, né? Uhum. Mas sempre treinou por conta própria. Não teve acompanhamento de um personal. E aí você percebe que ele estagnou ali
por muitas vezes estar treinando de forma errada e não ter acompanhamento. E muitas vezes adquire lesões. Eu já peguei muito paciente com lesão, por treinar de forma incorreta. E aí eu falo, velho, tem que procurar uma ajuda de um personal para ele adequar, passar o exercício físico de acordo com essa limitação sua, para você poder continuar tendo um resultado, né? Sobre um tema que é muito recorrente, apesar de ter muitos conteúdos, muitas informações sobre esse tema, ainda existem pessoas que acreditam que existe exercício específico para perda de gordura localizada. Qual a sua opinião sobre isso? Rapaz, realmente existe tanto assunto assim polêmico na nossa área e esse assim, e as pessoas acreditam que existe exercício para perda de gordura localizada e assim acreditam fielmente. Eu falo, ó, você pode até acreditar que existe algum procedimento estético ou um procedimento cirúrgico para a perda de gordura localizada, isso aí existe, mas a perda de gordura em forma de exercício para apenas aquilo ali, não. A perda de gordura acontece no corpo inteiro. Então, assim, não existe essa questão de você fazer um exercício, principalmente abdominal, fortalecer o músculo do abdômen, achar que fortalecer o músculo do abdômen, fazendo abdominal, vai reduzir a gordura daquela região ali. Sim, não, você vai fortalecer aquele músculo ali específico. Para você perder gordura, você precisa de déficit calórico, você precisa fazer aeróbico, você precisa de até mesmo a musculação. Vai ajudar até com essa perda de gordura localizada aí. Então, assim, vamos, né, deixar cada coisa em seu lugar, porque os procedimentos estéticos existem, as cirurgias existem, mas o exercício não é para a perda de gordura localizada. Velho, é muito comum na academia você ver um aluno ali que tem uma barriga meio avantajada, né? Tem um nível de adiposidade muito grande na região abdominal, aquela barriga de chope, e ele tá se acabando no abdominal ali, ó. E aí eu olho assim e falei, caramba, é melhor ele estar ali na esteira, fazendo o aeróbico, que vai aumentar o seu gasto calórico do exercício, vai influenciar no gasto calórico diário, né? Tipo, aumentar o déficit calórico, que vai favorecer a perda de gordura, para ele chegar em um nível de adiposidade abdominal, que ele consiga trabalhar o abdômen, seja visível, né? Porque o abdômen, como muitas pessoas não sabem, é um músculo como qualquer outro, né? O que já aconteceu comigo até lá na clínica, de um aluno, ele tem um tríceps com mais gordura do que o outro. E aí, na verdade, como a gente faz uma avaliação física tudo do mesmo lado direito, né, que o protocolo o protocolo aconselha a gente a prescrever tudo do lado direito. A gente fazendo a medição, né, com o adipômetro, pensando um tríceps, ele, velho, esse meu tríceps aí não tem gordura, mas o meu tríceps tem gordura. Aí eu falei, rapaz, é porque o protocolo manda tudo do lado direito, mas deixa eu olhar aqui. Aí quando foi a dobra, tipo, era 4 vezes maior. Eu falei, realmente, esse tríceps seu aqui é muito mais, tem muito mais gordura e provavelmente também seja muito mais fraco do que o outro. Sim. Então, assim, vamos tentar corrigir essa força. Você vai continuar fazendo exercício aeróbico e eu vou prescrever exercícios para você unilaterais. Porque às vezes as pessoas fazem exercício unilateral apenas porque quer. Mas o exercício unilateral, ele também é utilizado, na verdade, o principal assim, fator, motivo da gente utilizar ele é para corrigir déficit de assimilabilidade de força. Legal. Então, assim, a gente conseguindo corrigir esse déficit de assimilabilidade de força de um tríceps para o outro, fazer exercícios unilaterais, fez com que reduzisse a dobra que era maior e está deixando cada vez mais próxima a dobra do outro. Então, assim, essa perda de gordura, tanto como o ganho de massa muscular, a gente pode fazer de uma forma assim, né? Fortalecendo o músculo, fazendo exercício aeróbico, mas não é apenas o exercício que vai, né, trazer esse resultado. É preciso fazer o exercício aeróbico, é preciso fazer o exercício unilateral. É o que eu estou falando, é o que eu sempre digo. Né? Você precisa ter um acompanhamento para poder você ser direcionado para poder trabalhar aquilo da melhor forma. Porque a ficha da academia não vai saber. Eu fiquei pensando nisso depois, eu falei, cara, se ele chega na academia, pega aquele treino pronto, que a academia, algumas academias já dão, ou se ele não tem um trabalho mais assim individualizado, ele iria ficar com o tríceps dele assim, com essa diferença de gordura, essa diferença de força também, absurda,
a vida inteira, assim. E aí hoje ele se sente mais forte então, nos dois tríceps, né? E assim como é o tríceps que eu tô dando esse exemplo, existem outros músculos também que às vezes a gente pode ter um músculo mais forte que o outro, ou um músculo Sim. com a hipertrofia maior que o outro. Então é possível corrigir esse déficit. Sim, sim. Existe uma margem, né, aceitável de diferença, né, entre um membro e outro, né? Existe uma margem aceitável, só que às vezes no caso dele mesmo foi um caso assim, muito grande de diferença. Sim, sim. E a gente pode até utilizar um teste, até no próprio exercício, você pede para ele fazer uma execução com um lado e depois pede para fazer executar com o outro, e a gente dá para poder corrigir, ver o grau, né, de déficit de Sim. assimilabilidade. Aí às vezes, digamos, eu fiz 10 repetições aqui de rosca com halteres com um lado, e no de cá eu consegui fazer 20, o dobro. Ou seja, esse braço aqui, tipo, tem muito mais força, eu fiz o dobro do que o outro. Entendi. Então vamos tentar corrigir. Legal. Eu não sabia dessa questão dos exercícios unilaterais. Por conta desse benefício aí, eu achava que era só pra variar o exercício, o treino, entendeu? A maioria das pessoas usam assim, pra variar o estímulo. É. Não vamos fazer exercício unilateral assim, pra variar o estímulo. Eu falo, velho, tem uma funcionalidade de fazer exercício unilateral. Sim, sim. Eu Então tô sabendo assim, disso agora. não é bem assim. Não é totalmente aleatório, né? Muito bom, muito bom. E, velho, é importante ter o acompanhamento do personal. Porque se ele não tivesse esse olhar seu nesse momento, ele poderia até desenvolver uma possível lesão, né? Uma possível condição articular por conta disso aí. Legal, legal. Entrando em um ponto que eu acho, às vezes eu fico chateado quando eu tô com um paciente e o paciente fala: o médico falou que eu não posso fazer exercício físico. O médico falou que eu não posso fazer esteira, sem um paciente ter condição específica nenhuma para isso. Eu atendi uma paciente que ela estava super motivada. Sempre foi sedentária, nunca fez exercício físico. Estava super motivada, né, com treino, com alimentação, e aí ela foi no médico, uma médica, e a médica restringiu a atividade física para ela. Ela não deveria fazer nenhum tipo de atividade física porque ela estava com a suspeita de hérnia umbilical. Só que ela acabou indo em outros médicos e aí o outro médico já deu o diagnóstico. Ele deu desgaste no quadril. E ela tá muito em dúvida e tá desmotivada. E eu falei com ela: você já procurou uma orientação de um personal trainer para ver qual tipo de exercício físico você pode fazer? Porque, primeiro, ela já fez uma restrição errada. Ela restringiu você fazer atividade física. Então você não pode caminhar, você não pode andar, você não pode sentar no vaso, né? Porque atividade física, quem é da área sabe que existe a diferença entre atividade física e exercício físico. E em relação a essas questões, qual é a sua opinião? Você se depara muito com isso? Rapaz, eu me deparo bastante com isso. E eu costumo até dizer que, assim, o médico, ele pode, e ele até, assim, a depender, ele deve orientar, mas não restringir. Ele pode orientar o exercício físico, ele pode orientar algum tipo de exercício, ele pode sugerir orientações e mandar ela falar com quem acompanha ela e tal, ó, eu oriento isso. Agora, ele não pode restringir, né, de forma alguma nenhum exercício, porque assim, eu sou educador físico. Quem pode prescrever exercício físico sou eu. Que estudou não é pra ele. isso. Eu não posso prescrever dieta. Não posso, porque eu não Medicamento, sou. Eu não posso prescrever. Quem deve prescrever a dieta é o nutricionista. Então, assim, acredito que cada um tem que estar ali no seu quadrado, né? Cada um tem que estar ali no seu meio. E o que eu posso fazer, e como ele também pode fazer, é orientar. Né? Eu sempre digo para os meus alunos: ó, eu não posso prescrever uma dieta, eu posso te orientar algo, né? Mas o ideal é que você procure um nutricionista para prescrever daquilo de acordo com a sua necessidade. Mas se você quiser uma orientação, eu posso te dar uma orientação e tal, porque eu tenho minha especialização em termos de nutrição esportiva e fisiologia, então eu posso te dar uma orientação, mas eu não posso prescrever. Né? Assim como a medicina também, né? Como os médicos também, eles podem orientar, mas eles não podem prescrever. E restringir é um tipo de prescrição, né? A partir do momento que ele restringe ela de algum exercício, ele está praticamente prescrevendo. Então, assim, ele não pode prescrever. Ele pode restringir, ele pode orientar. Orientar. E ela não procurou nem saber, assim, dos benefícios que o exercício físico estava trazendo na vida dessa paciente, porque ela relatou que tinha melhorado a qualidade do sono, as dores que ela vinha sentindo no quadril. Depois que ela iniciou a fazer exercício físico, melhoraram. Né? Ela não estava nem tomando mais medicamento. Entra na questão dos benefícios do exercício físico além da estética, que é o tema do nosso podcast hoje. Só que a médica não procurou saber desses benefícios que o exercício físico estava trazendo na vida dessa minha paciente, né? Simplesmente
mandou ela parar de fazer exercício físico. Aí, como eu falei, o que ele pode fazer, né? Que É orientar, né? É orientar. Porque assim, e na verdade ele deve até incentivar, né, fazer a atividade física. Só que assim, existe uma grande questão aí também que às vezes eu até relevo a questão médica. Porque ele não sabe qual vai ser o profissional que vai acompanhar ela ali. Mas não no caso de restringir totalmente. Às vezes tem algum médico assim que restringe algum exercício. E às vezes eu fico assim me perguntando por que que eles restringem. Às vezes eu entendo que, pelo menos eu entendo dessa forma, né, que às vezes eles restringem por conta que eu não sei o profissional que vai acompanhar ela ali naquela execução, naquele momento, ou se vai ter alguém para acompanhar ela ali. Aí tem essa questão também. Que eu tenho um exemplo muito nítido disso, é que eu tive uma aluna com hernia de disco lombar e o médico, ela foi um médico que restringiu ela de fazer stiff, por exemplo. E aí eu fiquei, pô, olha, por que ele restringiu? Tipo assim, exercícios que inclusive pode até ajudar a fortalecer. Aí eu falei, ó, ele pode ter restringido por conta de não saber quem vai orientar ela. Aí eu falei com ela pra voltar nele e falar que ela tinha um personal. Ela não, ele restringiu totalmente, ele não Sim. quer. Aí eu falei, ó, veja se você sentir. Se confia em mim, confio. Procure outro ortopedista. E aí você pega, se o outro ortopedista falar a mesma coisa, você vai, você acredita naquele acompanhamento se você preferir. Mas procure, ela foi, procurou e o outro ortopedista falou, não, você deve inclusive fazer chifre. Na verdade, ela nem comentou que tinha ido Sim. em outra orientação médica. E aí ela falou, não, ó, o outro médico falou que era para eu poder fazer chifre, era para fazer terra, que exercício que fortalece a lombar. Eu falei, você comentou que você foi no outro? Ela, não, Não. nem precisou. Eu falei, então pronto, então vamos continuar fazendo. E aí a gente consegue também adaptar o exercício. Então, às vezes, eu entendo uma parte médica que restringe pelo fato de não saber se aquela pessoa tem um acompanhamento ou se o acompanhamento que ela vai ter é um acompanhamento que ela vai fazer com segurança, né? Mas de qualquer forma, o mais correto é orientar, né? E não restringir. Porque ele não é educador físico, ele não pode prescrever, assim como eu não posso prescrever medicamento, não posso prescrever dieta. Então, cada um no seu espaço. Minha mãe foi no cardiologista, que o cardiologista disse pra ela que ela não deveria fazer exercício aeróbico. Quando você vai estudar ali os benefícios do exercício aeróbico na saúde cardiovascular, você fala, oxi, é essencial. Ela vai ficar sedentária, o sedentarismo acaba aumentando o nível de mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares. Se ela sai do sedentarismo e vai fazer o aeróbico, e o aeróbico traz benefícios na saúde cardiovascular, aumenta o VO2, que hoje é o índice de longevidade saudável, né? Aí eu falei com ela e prefere acreditar no médico, tem muito isso também. E essa questão sua, muitas vezes, de entender o médico, porque ele às vezes não sabe o profissional que vai estar acompanhando ali o paciente, mas nada impede de ele orientar. Caso você não tenha um acompanhamento de um personal, chegue para o instrutor da academia e fale isso, essas limitações suas. Chegue para o seu personal e ele provavelmente já deve ter observado, porque um profissional bom, ele vai observar as limitações do seu aluno. Fale pra ele que isso aqui pode agravar essa dor e tal e tal. Verdade. Só que assim, eu sempre falo, quem entende de exercício físico é o educador físico. Quem entende de ciência do exercício físico é o educador físico. A melhor orientação que o paciente pode buscar sobre exercício físico é com o orientador físico. É com o educador físico. Verdade. Entendeu? Então, faz muito das pessoas acharem que médico sabe de tudo, entendeu? Nada contra os médicos. Né? Isso é bem polêmico, né? Eu também, assim, eu falo em termos de orientar, porque realmente, às vezes tem eu tenho um aluno que, por exemplo, é hipertenso e que antes de fazer atividade física você vai medir, vai mensurar a pressão cardíaca dele, tá lá em cima. Aí, tipo, às vezes ele nem quer fazer o exercício físico por conta da pressão cardíaca tá alta, tá um pouco elevada. Ele falou, o exercício físico pode te ajudar a gente diminuir essa pressão. Aí, assim, como a maioria, acho que 99% dos meus alunos confiam em mim, então, assim, já teve vezes de eu mostrar isso pro meu aluno. Eu falei, a gente vai medir sua pressão, vai aferir sua pressão agora. Legal. Né? Ela alta, tava tipo 17/10. E quando a gente voltar, a gente vai sentar um pouquinho aqui e a gente vai medir. Velho, quando a gente voltou, tava tipo 13 ou foi 12/8. Tipo, legal. No ideal, assim.
Ele não acreditou. E assim, eu falei, a questão do remédio é a dose. A questão do exercício físico é a dose. Exatamente. Você pode pegar um indivíduo, às vezes, que está assim, até em um sintoma gripal, por exemplo. E aí você pode. Aí às vezes tem algumas pessoas que ficam na dúvida, né? Estou com sintomas de gripe, devo treinar ou não? Depende da intensidade. Se você treinar em uma intensidade muito alta, você pode aumentar os sintomas gripais. Agora, se você treinar em uma intensidade leve, a moderada, você pode até melhorar o seu sistema imunológico a combater aqueles sintomas. Então, o problema maior é a dose, Sim. não é o exercício, né? Perfeito, perfeito. É porque muitas vezes também os profissionais da educação física, eu digo isso também relacionado à nutrição, porque se limita muito. Aí você faz um trabalho diferenciado, você já avalia o paciente como um todo. Você não se limita só ao paciente chegar, entrar em contato com você, o seu aluno, você prescrever o exercício físico sem entender a saúde cardiometabólica, sem entender o estado metabólico atual do indivíduo, funcional, né? E aí você acaba se munindo mais de informações para saber ter uma prescrição mais assertiva. Isso também vai muito profissional, por isso que é importante procurar um profissional ali dedicado, né, que esteja o tempo todo se atualizando. Às vezes tem pacientes, alunos, né, que tem algum problema pulmonar, e eu tenho um aluno assim, que durante todo o exercício, durante todo o treino, em diversos momentos, a gente mede a oxidação sanguínea dele. Sim. A gente mensura para ver como é que tá a Legal. oxidação dele. Então, assim, você hoje tem diversos recursos para poder treinar. E antigamente, né, o aparelho o oxímetro, né? Hoje você pode ter um oxímetro de dedo e fácil de você utilizar. E antigamente era uma máquina. Então, hoje em dia, o avanço da medicina, né, o avanço tecnológico faz com que a gente tenha um número de recursos aí enormes para a gente poder prescrever, a gente poder aplicar, a gente poder cuidar da melhor forma possível, né? Com todo mundo, independente daquela patologia, Sim. independente do que ela tenha, né? Legal, muito bom, muito bom. Esse podcast é um oferecimento da Clínica Santari, uma clínica voltada para saúde, qualidade de vida e bem-estar, com a estrutura completa para melhor te atender. Em algum canto aqui da tela vai aparecer o QR Code. Se você quer melhorar a sua saúde, né, quer ter mais qualidade de vida, quer ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, entre em contato com a clínica e saiba mais informações. Né? Heitor faz parte da equipe multidisciplinar da Clínica Santari e nós temos diversos profissionais lá, de diversas áreas, nutricionista, educador físico, médico, endócrino, gastro, médica do estilo de vida, cardiologista. Temos também profissionais da área estética para poder dar o suporte e fazer um ótimo trabalho, sempre colocando o paciente no centro do tratamento. Já entrando, Heitor, nessa questão da multidisciplinaridade, ainda bem que a gente trabalha em um local, em uma clínica que a gente tem contato com diversos outros profissionais de outras áreas e que a gente acaba fazendo um trabalho muito mais eficiente. E nós temos lá na clínica o programa Transforme Mais, né, onde o paciente ele passa por diversas especializações. Né? A gente já atendeu alguns pacientes, que passou por mim, por você, né, pela endócrino, pela médica do estilo de vida, pelo cardiologista. E qual a sua opinião sobre essa questão do trabalho multidisciplinar? Sua experiência, assim. Hoje em dia é essencial, Daniel. Hoje em dia é essencial. Porque eu costumo falar que nós precisamos estar sempre forte, né? Sim. Mentalmente forte, fisicamente forte e espiritualmente forte. Eu sei que algumas pessoas não têm essa questão, essa conexão com a religiosidade Sim. ou a questão espiritual. Mas assim, para quem acredita, eu acredito que a gente precisa estar espiritualmente forte, fisicamente forte e mentalmente forte. Então, assim, não é fortalecer apenas a musculatura. Sim, sim. E essa equipe multidisciplinar que a gente tem, né, na Clínica Santari faz com que a gente trabalhe em conjunto e possa cuidar de toda a nossa saúde física e mental. Assim, a espiritual cada um cuida da sua de acordo com o que ela prefere. Mas dentro desses dois pilares a gente tem assim uma gama de profissionais extremamente qualificados e que a gente trabalha em conjunto, né, que possa oferecer para aquele paciente algo assim totalmente diferenciado e do que tradicionalmente a gente vê. Sim. Que é você seguir um profissional ali, você ter um nutricionista ali. Então lá no Transforme Mais não.
Por mais que você tenha o seu, por exemplo, tem gente que já tem seu professor, já tem gente que já tem o seu acompanhamento, mas eu chego e vamos lá, o que é que você está fazendo, o que é que, quais são os exercícios que você faz, como é a sua prescrição de treino, e a partir daí eu posso entrar em contato com o professor dela e dialogar com ele, né, que tem se de uma forma bem tranquila, e se não tiver, eu participo, prescrevo, avalio e cuido, né? Legal. O cuidar, né? Eu acho extremamente importante. Eu aprendi assim, eu acho que nós precisamos, né? Todo mundo precisa de um cuidado. E a gente poder cuidar assim, todo mundo junto daquela pessoa é algo assim imensurável. Acho que o próprio paciente ele se sente totalmente acolhido. Verdade. Quando ele tem assim uma gama de profissionais que cuida da toda a parte da saúde física dele e inclusive da mental. Então é algo assim extremamente importante e satisfatório, e é uma honra participar dessa equipe. E quando você tem profissionais que têm opiniões ali em conjunto, que estão sempre discutindo os casos dos pacientes, né? Onde o paciente, passei pelo cardiologista, ele me disse isso. Eu passei pelo nutricionista, ele reforçou o que o cardiologista falou. Fui para Heitor foi e reforçou o que o nutricionista falou. No caso de uma paciente que eu falei da questão do core dela, que estava enfraquecido, eu falei, converse com o Heitor para ver essa questão sua, do seu core, porque às vezes esse abdominal seu, que você acha que é gordura, que está um pouco avantajado, às vezes só é uma má postura. E realmente ela tinha me relatado que fica muito tempo assim, entendeu? Uhum. Aí ela me disse, quando ela trouxe um feedback, passei por Heitor e Heitor falou a mesma coisa do meu core, disse que eu precisava fazer exercícios para fortalecimento do core. Então quando a gente tem profissionais que estão sempre conversando, se alinhando e alinhando as condutas, sempre colocando o paciente como centro do tratamento, é importante, porque o paciente ele vai tendo um reforço positivo das condutas, ele vai entendendo o que é que ele precisa melhorar, né? E dentro dessa avaliação, agora que você falou desse caso aí, dentro dessa avaliação ainda podia perceber a falta de mobilidade. Sim. Que não era apenas o core. O core era também, a gente fez o teste na prancha, né, na posição da prancha, e que ela não conseguiu estar, e na própria postura deu para poder avaliar que a mobilidade dela, a gente fez o teste também de mobilidade, já estava muito fraca. Então, tipo, não é nem fraca, mas um déficit de mobilidade muito grande de alguns membros, principalmente os membros torácicos, ombro, né? Então, a partir do momento que a gente avaliou, né, você falou, eu já fui assim, a pessoa você já fica ali no alerta. Ó, se ele falou da questão da postura dela, vamos ver o que é que tem. Então eu pude observar que além do core teve essa questão também da mobilidade de alguns músculos e até encurtamento também, que a gente já trabalhou e já está aí com uma postura melhor. Essa questão da mobilidade é importante porque o paciente que está com mobilidade ali disfuncional, né? Ele não vai conseguir fazer um exercício de forma correta, não vai conseguir aumentar a carga. Muitas vezes ele tem até força para conseguir aumentar a carga, exemplo, no agachamento, no leg, mas a limitação da mobilidade acaba comprometendo isso, né? E como é que você faz para avaliar a mobilidade assim? Cara, tem alguns exercícios que eu faço, inclusive lá na clínica mesmo, em pé. Fico aqui de um lado, giro para o outro para avaliar a mobilidade do ombro, mobilidade glenohumeral, peço para girar. Sim. Então, assim, existe já... o próprio exercício faz com que a gente avalie a mobilidade, né? A gente pode mensurar também a questão de encurtamento muscular. A gente pede para ficar em uma posição, né, deitada na maca, para a gente medir, para ver como é que está o encurtamento do peitoral menor. Sim. Então, assim, tem um exercício, tem um alongamento, a gente pode avaliar bem a mobilidade. A mobilidade, ela não só ajuda na realização da execução do movimento, mas ela ajuda também a prevenção de lesão. Perfeito. Então, eu sempre prescrevo mobilidade. Por mais que, assim, às vezes tem um aluno que não precisa ter uma boa mobilidade, às vezes para até manter ele fazendo o exercício de forma segura e eficiente, eu prescrevo. Aí não prescrevo, dependendo, não precisa fazer em uma frequência tão grande, mas em casos assim, eu mesmo sou um caso assim, severo, eu tenho uma restrição de mobilidade, tinha na verdade restrição de mobilidade, e aí o que me fez melhorar a mobilidade foram os próprios exercícios de mobilidade. Legal. Então, assim, a educação física hoje, é porque antigamente a educação física era tudo na base do achismo. Sim, então, verdade. Assim, só que hoje em dia a ciência nos dá, né? Hoje em dia o estudo científico nos dá, né, um respaldo da gente prescrever de acordo com o respaldo científico, de acordo com o estudo.
Então não é mais assim, porque antigamente era o pessoal musculoso que assim, não, bodybuilder. a pessoa que era musculosa antigamente já era associada à pessoa que sabia mais. Sim, entendeu? Até hoje aquela tem. pessoa que tem mais conhecimento, aquela cara mais forte, não. Tem um shape. Né? Inclusive até a questão mesmo das redes sociais, às vezes acaba que as pessoas se associam muito àquela pessoa, ao exercício que aquela pessoa está fazendo ali na rede social, como se fosse o melhor para ela. A nível de conhecimento. Pega assim a pessoa, aquela pessoa tá com o corpo assim e tal, tá fazendo aquilo ali, vou fazer também. Só que às vezes não é o melhor para ela. A trajetória daquela pessoa, né? É então, importante assim, você falar sobre isso. Hoje em dia a gente tem o respaldo científico para poder perceber. Hoje em dia a gente tem estudos para poder perceber. Hoje em dia a gente realmente assim tem uma gama de exercícios, uma gama de estudos e a gente tem total assim um leque gigantesco de possibilidades para a gente prescrever. Legal. Quando saiu essa questão muito da mobilidade, né? Treino para mobilidade, veio as polêmicas como qualquer outro assunto da área da saúde, né? Eu acho que nutrição e educação física é muita polêmica que tem em torno dessas duas profissões. Aí alguns profissionais falavam que mobilidade após o exercício físico, porque se fizesse antes ia atrapalhar no treino de força, no treino de musculação. Que alongamento também antes após o exercício físico. O que é que a gente precisa entender sobre isso? Mobilidade antes ou após o exercício físico? Isso é algo que assim, é bastante assim, divergente. Sim. Até porque os estudos são diversos. Então a gente não tem como chegar e falar assim, tem que ser assim e tem que ser assim. O que eu preciso é saber, para aquele aluno ali, para aquela pessoa, é melhor ela fazer a mobilidade e o alongamento antes ou depois. Pegar um exemplo. Pronto. Eu tenho encurtamento do peitoral menor e eu tenho um déficit de mobilidade do ombro esquerdo. Se eu alongar o peitoral menor de uma forma que não seja de uma forma assim tão severa, alongar ele de uma forma mais tranquila, e se eu fizer a mobilidade do ombro esquerdo ou mobilidade dos dois, enfim, eu vou ter uma certa eficiência para poder executar o exercício. Entendeu? Legal. Agora sim, vou pegar um outro caso. Se eu treinei de uma forma bastante intensa, por exemplo, meus membros inferiores ou meu membro superior, e aí se eu for alongar aquele músculo que eu já causei um dano tecidual, né? Quando você faz exercício de musculação, você microlesiona a fibra, né, muscular. E aí quando você gera aquela lesão muscular, se você já gerou um estresse ali, aí você vai alongar, você meio que distancia a fibra uma da outra. Então você pode dificultar o processo de hipertrofia, que é o que a gente quer. Quando você está treinando, você quer hipertrofiar. E aí você, após um treinamento de intensidade alta, que você microlesionou a fibra, se você for alongar, distanciar essas fibras uma da outra, você vai dificultar o processo e podendo até lesionar. Legal. Então, assim, você pode alongar antes, depois, você pode fazer mobilidade de antes ou depois. Agora, você precisa saber o momento para quê e para quem, né? Qual músculo. Então, assim, os estudos estão bem diversos, mas você pode ter, assim, uma orientação, né? Você pode deve procurar uma orientação para que você saiba qual o momento ideal de você alongar, qual o momento ideal de você fazer a mobilidade, porque você, como eu falei, os estudos são diversos, você pode ter essas infinitas possibilidades de fazer antes, depois ou até mesmo durante, né? Tem exercícios, por exemplo, que você pode fazer um alongamento durante o exercício para você restringir o fluxo sanguíneo. Você faz a cadeira extensora, aí você coloca uma flexão lógica inversa, você restringe o fluxo sanguíneo ali na região, aí quando você vai, você coloca mais carga. Então isso é um método de treinamento e que você alonga durante o exercício. E aí, só que quem pode fazer uma pessoa altamente treinada. Educador físico. Não, a pessoa que pode executar, fazer esse método é uma pessoa que seja treinada. Entendi. É um indivíduo treinado, porque tem indivíduos que são iniciantes, tem indivíduos que são nível intermediário e tem indivíduos que são treinados. Aí tem esse método de você alongar o músculo durante a série. E esse método é um método recomendado você fazer pessoas avançadas, que têm um nível de treinamento avançado. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, a questão é em qual momento e quem vai fazer. Quem vai fazer, né? Por isso que é importante ter acompanhamento, né? Porque até para você identificar
saber em qual momento você está, em qual nível ali, se você é iniciante, intermediário e avançado, né? Você precisa ter um auxílio de um profissional, né? Porque nem muitas vezes você vai fazer um exercício físico, como o Heitor falou, que muitas vezes o que acontece? As pessoas veem um bodybuild, vê um cara extremamente forte, com nível de massa muscular alto na rede social, vê ele fazendo um tipo de exercício físico e quer fazer também, né? Traz pra si. Mas não entende que aquele cara ali, aquele bodybuilder, aquele atleta, enfim, aquele praticante de musculação já treina há anos, né? E aí quer fazer aquele mesmo treino, colocar aquela mesma carga que pode prejudicar mais do que ajudar, né? Verdade. E eu lembrei de um ponto aqui, muito importante, sobre a questão do descanso. Acontece muito paciente precisar descansar e acabar indo treinar. E muitas vezes ter um objetivo específico que faz 2, 3 tipos de exercício físico diferente que um pode contrapor o outro, né? Ele quer ganhar massa muscular, irmão. Aí faz boxe de manhã, musculação à tarde e corre de noite. O nível, o gasto calórico desse paciente sobe. E aí ele quer ganhar massa muscular, precisa passar uma dieta com superávit calórico. É muita comida, que ele não vai conseguir comer aquela comida, né? Aí eu oriento pra ele, é melhor você escolher entre um e outro aqui, pra gente poder fazer uma dieta factível para que você consiga consumir as calorias necessárias para o seu objetivo. E aí muitas vezes ele precisa descansar, e às vezes não tá fluindo bem no treino de musculação, não tá fluindo bem no treino de boxe, né? Porque tá fazendo 3 tipos de exercício físico ao mesmo tempo. Você se depara muito com isso? Com certeza. Eu costumo dizer que o descanso ele faz parte do treino. O descanso é um treino. Sim. Eu falo, descansar é treinar, velho. Tem momentos que você precisa deixar o corpo, inclusive, por exemplo, quando você gera uma lesão tecidual muito grande e você ainda tá com aquela região ali dolorida, você não pode chegar e fazer um outro treino intenso, né? É como se você tivesse uma ferida, não deixasse o cascão ali cicatrizar e ferisse novamente. É o que acontece quando você está nesse processo de hipertrofia, que você não quer respeitar o momento de descanso, né? E quando você está fazendo assim também, quando você quer ter um resultado de ganho de massa muscular e você está fazendo diversas atividades, acaba que a conta não vai fechar. Sim. Ou você ajusta. Quando eu pego algumas pessoas assim, eu tento ajustar a rotina de treino dela, né? De acordo com o que ela está ingerindo. Eu peço para me enviar a sua dieta que o senhor prescrever, vamos ver como é que vai estar. Aí, a depender de como é que vai estar, você não vai poder fazer essas 3 atividades tudo no mesmo dia. Vamos tentar fazer 2, vamos jogar outra para outro dia. Então, assim, vamos tentar ajustar essas 3 atividades que você gosta, que você quer fazer, que você não deixa de fazer, mas você também você tem um resultado, você tem um objetivo para alcançar, então vamos correr atrás desse objetivo de um jeito que seja seguro e eficiente, né? Porque muitas vezes, o que é que acontece? As pessoas se atrelam a ter melhores e mais resultados a quantidade de tempo que ela passa fazendo exercício físico, né? O número de exercício físico que ela faz durante a semana, que muitas vezes pode atrapalhar mais do que ajudar, né? Como você falou super bem sobre a questão do descanso. O paciente chega no meu consultório, eu paro mais ou menos ali de 15 a 20 minutos falando só sobre sono. Porque não tem como a pessoa ganhar massa muscular, emagrecer, sem dormir bem. Sono pra mim, é o pilar. Tem sono, exercício físico, dieta. Sono pra mim é o pilar. Porque noites mal dormidas acabam influenciando na disposição durante o dia. O paciente não consegue aumentar a carga, não consegue aumentar a repetição nos treinos. Impacta nas escolhas alimentares. Então ele fica um pouco mais reativo, então busca alimentos ali mais palatáveis, né? Que gera aquela sensação de prazer imediato, que vai comprometer o andamento da dieta. Exemplo, se for um paciente para emagrecimento, vai comprometer o déficit calórico. Se for um paciente que busca ganho de massa muscular, ele vai acabar comendo muito mais do que ele precisa, e ao invés de ganhar massa muscular, ele vai ganhar gordura corporal. Aí eu sempre falo sobre o sono, sobre a questão do descanso, lá no consultório. Fica um pouco resistente, né? Porque as pessoas subestimam demais a importância do sono, mas quando você começa a mudar esses hábitos, a pessoa começa a perceber que dormia mal. Às vezes as pessoas nem sabem que dormia mal. Por se acostumar a dormir mal, nem saber que dormia mal, entendeu? Verdade.
Muito importante isso. O sono é algo assim crucial. Eu já teve vezes de estar uma rotina muito assim intensa e eu perceber que meu, tô tendo aumento de. Já aconteceu comigo. Eu estava aumentando aumentando gordura, mesmo tendo a mesma a questão rotina assim de treino, rotina alimentar, igual. Tipo, mantendo rotina de treino, mantendo rotina de alimentação, tudo certinho, como sempre mantenho, e ainda assim tá engordando. E eu fico, o que é que tá acontecendo? Que eu tô engordando, treinando, comendo, e o percentual de gordura tá aumentando. Aí você vai, quando eu fui parar pra ver, eu não estava dormindo a Sim. quantidade. Quando eu me toquei, que às vezes a correria é tão grande, acaba que você não se toca. E aí quando eu me toquei, eu falei, caramba, velho, eu não tô dormindo bem. Tô dormindo poucas horas. Legal. Então, assim, um detalhe assim pequeno faz total assim importância para todo o processo de treinamento, de alimentação e de saúde, né? E má qualidade do sono, por alterar comportamento alimentar, né, por deixar mais impossível, você acaba beliscando mais durante o dia e sempre alimentos mais calóricos. Sem perceber. É notório isso, eu passei, gente. Mas às vezes eu belisco com um biscoitinho ali, como 3 creme crack, né? Como um pedaço de bolo ali. Mas somando isso ao longo do dia, você pode sair do déficit calórico. Aí você pode comer mais 300 quilocalorias a mais, que isso a longo prazo vai fazer com que você ganhe gordura. E isso impacte no emagrecimento, né? Então é muito notório isso e é muito recorrente o paciente que chega no consultório e não dorme bem. Uhum. Aí fala, pô, não tô conseguindo aumentar a carga, não tô conseguindo aumentar a repetição. Tá dormindo bem? Não tá. Qual foi sua maior mudança, né, que você conseguiu gerar em algum aluno, alguma aluna de acompanhamento? Pô, Daniel, são tantas mudanças. Assim, eu não consigo dizer apenas uma, né? Cite três. Vou citar três. Uma mudança assim que impactou bastante foi a mudança de alimentar de um aluno. Sim. Que ele, assim... A primeira vez que eu encontrei ele já queria ir pro McDonald's. A rotina dele alimentar foi assim, que algo assim que... Eu fiquei assim, cara... O cara, tipo, já treinou, só que quer comer McDonald's? Eu não fiquei assim... Será que é verdade que ele tá... Tipo assim, ele tá brincando pra me testar? Tipo, não, mas era verdade. A rotina dele era comer fast food. A rotina dele era assim, ter uma péssima alimentação. E aí eu cheguei pra ele e falei, ó, eu te aconselho a você procurar um nutricionista pra você ter um equilíbrio. Mas assim, ele não foi, ele teve resistência para procurar um nutricionista. Mas só fazendo exercício físico e no diálogo, no dia a dia, o cara foi tendo um resultado e foi mudando hábitos dele de alimentação. E aí, assim, teve um resultado, assim, muito bom. E outro, assim, idoso, velho. Idoso é um público, assim, que eu, assim, que eu cuido bastante, né? Que eu trabalho bastante. E, assim, eu tive um aluno idoso que ele caía muito. Ele, tipo... Até quando ele iniciou comigo, tipo, na primeira semana ele caiu. Assim, não comigo, né? Nunca nenhum aluno meu caiu comigo, treinando comigo. Mas ele caiu em casa. Eu fiquei super triste, chateado. Pô, velho, eu costumo dizer que aluno meu não cai. Sim. Esse aluno caiu. E aí tá iniciando agora. Aí eu perguntei ao filho dele, ele falou, não, meu pai costuma realmente cair. E aí eu fiquei, pô, chateado. Aí eu falei, ó, o senhor não vai cair mais. O senhor, a partir de hoje, não vai cair mais. E aí, a partir dali, ele não caiu mais. Legal. Ele não conseguia, ele andava de andador. E ele passou a andar de muleta. Ele andava arrastando um carrinho e ele passou a andar de muleta. E assim, era algo assim, ele deixou de cair. Legal. Então, assim, esse aí foi um dos mais gratificantes que eu fiquei assim, aí, ó, ele deixou de cair, deixou o andador, tá andando de muleta, tá tendo mais funcionalidade em casa, vai no banheiro só, se veste só, porque tudo isso ele fazia com a pessoa. Ainda tem isso. É muito difícil você conseguir pessoas que não praticaram atividade física ao longo da sua vida e passaram apenas a praticar na fase idosa. É muito difícil você conseguir dar independência para ela. Então, por isso que eu sempre aconselho,
pratique atividade física desde a sua fase de jovem, desde adolescente. Tem pessoas, inclusive, que tem medo, né? Que adolescente Sim, tem essa faça questão musculação. Mas, assim, eu falo, não, vai ajudar. E se ele continuar da fase dele, da adolescência, fase adulta, até a fase idosa, ele vai ser um idoso saudável. Então, deixa ele praticar. Então, assim, foi muito gratificante para mim ter esse idoso que ele caía bastante e ele passou a não cair e ter essa funcionalidade toda, essa viralidade toda, Sim. ele se sentir útil. Teve uma vez, cara, que foi muito engraçado, que a gente fazia, e olha que ele não treinava em academia, né? Ele não treinava em academia, treinava em um espaço aberto. E tem uma vez que tava chovendo, e olha que engraçado, ele não queria de jeito nenhum fazer atividade física, ele não queria nem ele, pra começar a atividade física com esse idoso, eu dava aula à esposa dele, e aí ele ficava do lado, sentado, fazia algumas coisas e outras coisas ele não fazia. E a partir daí ele começou a fazer, foi a vez que ele caiu, acho que o cair fez com que ele permanecesse, e aí ele começou a treinar. E aí ele começou a gostar. E uma vez estava chovendo, assim, a gente fazia na área externa. E nesse dia acho que a casa dele não podia fazer nada que tinha pintado. E ele, não, eu vou fazer debaixo de chuva. Aí eu Legal. falei, não, você não precisa fazer não, vou fazer na chuva. Aí eu falei, cara, ele quer treinar de qualquer jeito. Vou ter que dar um jeito. Aí eu consegui um espaço no condomínio, num quiosque. E a gente fez a aula ali. Então, assim, esse caso foi um caso assim, ele foi um cara que me deixou bastante feliz, assim, com o meu trabalho e com o resultado dele. Muito bom. E aí, o que mais me deixa, assim, impactante para mim são os resultados dos meus alunos, como você acabou de perguntar, né? Esses 3 resultados, assim, esses 2, eu falei o caso dele e do outro da alimentação, que foi, assim, uma mudança muito, assim... Imagine, você tem uma pessoa de quase 40 anos, que passou a vida toda só comendo errado, e a partir daquele momento que ela te conhece, ela passa a se alimentar melhor, mudar o estilo de vida dela, pô, isso é algo muito gratificante. É verdade. Acredito que pra você também, quando você pega algum paciente assim, né? E quando eles percebem que aquela mudança daquele estilo de vida, né, seja fazer mais exercício físico, se alimentar melhor, gera mudanças positivas, favoráveis para a qualidade de vida, é muito gratificante, né? Porque transcende, como eu falei, né? Poder só voltar da estética. Né? E esse caso desse paciente, desse aluno seu, é muito importante porque quando ele olhar para o andador, olhar para a muleta e perceber que ele saiu do andador, que teve uma grande evolução para andar de muleta, ele vai lembrar de quem? De Heitor. Então você gerou valor, o seu trabalho gerou uma mudança positiva, extremamente positiva na qualidade de vida daquele aluno seu. Aí alguém perguntar, poxa, como é que foi que você conseguiu isso? Aí ele vai contar a história e vai sempre colocar você na história, porque você faz parte, né? Verdade. Então ter esses resultados assim é muito gratificante. Um último resultado que faltou, o terceiro, foi uma aluna que ela tinha dificuldade em vestir a roupa, ela tinha dificuldade em levantar, ela tinha... Era obesa? Ela não era, assim, a obesidade dela não era tão assim enorme, mas assim, ela tinha depressão, sim, algumas outras assim, doenças assim psicológicas. Sim, sim. E aí ela acabava que travava ela de não conseguir realizar coisas simples como se vestir, levantar, sentar, amarrar o sapato. Ela precisava de ajuda para tudo. E aí a gente treinava em casa, né? Aí que ela também não queria sair. Aí eu cheguei e falei, ó, tipo, uma das primeiras aulas eu falei, a filha que amarrava o sapato, eu falei, ó, aí você vai calçar o seu sapato. Velho, foi uns 10 minutos pra ela calçar o sapato, amarrar o sapato, mas tipo, isso aí fez ela, sabe, transpirar. Eu falo, o treinamento é assim. Legal. O treinamento físico é esse. Legal. O que ela não faz? Não veste a roupa? Vamos lá, você vai vestir a roupa. Vamos tentar fazer o movimento do braço. Vamos assim, não consegue levantar, vamos levantar. Vamos colocar uma cadeira de um lado, a cadeira do outro, vai levantar, vai andar, vai sentar, vai levantar, vai sentar, vai andar, vai vir. Vai fazer isso 3 séries de caminhada, vai descansar. E aí... E ela ia evoluindo. Com pouco tempo ela foi calçando um sapato só, foi vestindo a roupa só, foi levantando. Então, assim, e ela era uma pessoa muito jovem.
E aí você ficava assim, poxa, super assim, incomodado de ver uma pessoa tão jovem naquela situação. E então, assim, eu senti, assim, na responsabilidade de mudar aquela vida daquela pessoa. Por isso que eu falo em termos de transformar vidas, né? Sim, E sim. que essa questão não é uma questão, assim, de você mudar completamente a vida da pessoa, mas é transformar a vida dela para algo melhor, né? Legal. E com exercício físico. Né? O exercício físico nos dá esse poder, nos dá essa arma da gente mudar a vida da pessoa, da gente transformar a vida da pessoa, mas para algo melhor. Que ela possa ter autonomia, que ela possa ter independência, que ela possa ter saúde e viver bem. Legal, muito bom, muito bom. Muito bom, irmão, velho. Muito bom mesmo. Quando eu pensei em te convidar para o podcast, eu pensei nesses temas aqui porque eu sabia que você é um profissional que vai muito além da estética, né? Por acompanhar você na rede social, por trabalhar junto com você na Santari e ver que você acolhe muito bem um público idoso, que é um público que a gente precisa... Você sabe melhor do que eu, né? Fazer um trabalho de formiguinha. Eu não atendo o público idoso, mas eu percebo que as pessoas que trabalham com o público idoso conseguem, principalmente quando se trata de exercício físico e alimentação, conseguem gerar uma mudança na qualidade de vida muito significativa, né? E eles reconhecem, velho. E eles reconhecem demais. Eu gosto muito. Meus alunos idosos, eles me tratam como se fosse um neto, como se fosse filho. B mesmo, eu fico eles me tratam como se eu fosse da família e me defendem, assim, algo assim. E, assim, quando eu comecei no meu estágio, quando eu comecei o bacharel, e eu ficava assim, eu percebia que aquele público idoso na academia era um público que não recebia tanta atenção. Isso foi o que fez me mudar e mudar o direcionamento, assim, que me fez focar, na verdade, naquele público que não tinha atenção, que não recebia atenção. Os meus primeiros alunos de personal foram um idoso e foi uma jovem que ela queria muito emagrecer, né? Era adulta, né? Em torno de 38 a 40 anos, que ela queria muito emagrecer e ela não conseguia, ela só corria do lado de fora da academia. Ela nem entrava na academia, ela só fazia correr do lado de fora. E aí ela não tinha um treino prescrito por ninguém, ela treinava de forma totalmente aleatória. Aí eu falei, pô, velho, aí eu peguei o público idoso, trouxe pra cá, peguei ela e trouxe pra cá. Falei, não, ó, você tá só correndo, você tá só gastando energia, mas você precisa também fortalecer. E é engraçado que ela não conseguia emagrecer porque ela corria, se lesionava, parava, voltava a correr como se o mundo fosse acabar, aí se lesionava, parava e ficava nesse processo. Aí a partir do momento que a gente começou a fortalecer, que a gente começou a ter um cuidado não só para a parte aeróbica, né, ela passou a ter resultado. Então, assim, eu fiquei assim, eu falei, ó, o meu público-alvo vai ser aquelas pessoas que não recebem atenção. Legal. As pessoas que menos recebem atenção, que é as pessoas que são mais, assim, esquecidas, vai ser o meu público. Legal. Que é a galera que eu gosto, assim, que precisa, de fato, de um acolhimento. Acho que todo mundo gosta de ser acolhido, né? Todo mundo gosta de um cuidado. Mas esses dois públicos de obeso, de pessoas, assim, em fase de emagrecimento e idoso, foi o público que eu resolvi acolher. E eu dou carinho a todo mundo, que eu gosto de tratar eles assim. E eu percebo que com carinho, com afeto, nosso trabalho evolui muito mais. Evolui muito mais, perfeito. Ótima colocação, irmão. E tá colhendo bons frutos, né? Irmão, agradecer imensamente sua presença. Muito obrigado. Foi um bate-papo muito enriquecedor, né? Deixa a sua rede social aí pro pessoal te seguir, conhecer mais o seu trabalho. Heitor Moraes Personal é minha rede social. Vocês vão me encontrar. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado à Clínica Santari. Obrigado a você, Daniel, por me convidar, por estar abrindo esse podcast, né? Inaugurando esse podcast. Está sendo uma honra. Eu fiquei muito feliz em saber que eu ia estar aqui, que você iria apresentar. E aí eu fiquei, caramba, eu acredito que o programa está em boas mãos. E sucesso. Obrigado. Quando eu pensei, eu falei, pô, vou fazer esse primeiro podcast com o Heitor, né? Porque a gente precisa trazer à luz essa importância do exercício físico para a saúde e qualidade de vida. E que casa muito bem pela situação atual hoje, né? Se você aí não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Porque vem muita coisa boa por aí. Valeu!